Pontos de Vista. A atualidade da região em debate. O programa mensal Pontos de Vista é um espaço de opiniões e ideias onde são debatidos os principais temas da atualidade do Concelho de Moura e da região do Baixo Alentejo. Está de regresso hoje a antena da Rádio Planície com um painel de intervenientes composto por José Chaparro, José Maria Pós de Mina e José Velez. Durante a próxima hora, iremos abordar o Orçamento do Estado 2025 e o impacto na região. Também o Bloco de Rega, no Concelho de Moura, expectativa versus realidade e os 46 anos da APPA-CDM de Moura celebrados hoje. A sua importância social na área de intervenção no distrito de Beja e de proximidade à comunidade do Concelho de Moura. Pontos de Vista. A atualidade da região em debate. Bem-vindos, obrigada por terem aceito o convite. Comecemos pelo Orçamento do Estado para o próximo ano, com votação final prevista para 28 de novembro, e podemos abrir com o tema urgente do momento, a saúde. José Maria Pós de Mina, posso começar por si. Qual é que é a sua opinião neste tema? Bem, em primeiro lugar, boa tarde. Queria agradecer à Rádio Planície o convite para participar neste programa, saudar os meus colegas de programa e saudar todos os ouvintes que estão em casa ou em viagem e que estão a ouvir a Rádio Planície, que nos estão a ouvir neste momento ou que nos irão ouvir nos próximos dias através dos meios de divulgação que vão ser utilizados. Bem, o Orçamento do Estado vale sempre, quer pelo que tem, mas sobretudo pelo que não tem, né? E essa questão do problema da saúde, temos as notícias de hoje, do fecho da urgência no bloco pediátrico do Hospital de Beja e também o encerramento do bloco de partos. Naturalmente que é uma notícia que nos entristece a par com outras que têm acontecido de encerramentos de serviços de urgência. E isto resulta não do Orçamento do Estado que temos para o ano que vem, mas do Estado a que chegaram aos orçamentos dos anos anteriores, ou seja, aquilo que se tem optado, que tem sido por uma política das chamadas contas certas, que desinveste nos serviços públicos, que não cria condições, quer do ponto de vista das instalações, quer do ponto de vista dos recursos, a nível dos técnicos das mais diversas áreas e das mais diversas especialidades, e que leva à situação em que estamos hoje, situações de ruptura muito complicada. O nosso desejo, naturalmente olhando para o futuro, seria que o Orçamento do Estado para 2025 procurasse ir no caminho, não digo que resolvesse, porque essas coisas não se resolvem de um dia para o outro, mas que fosse no caminho da resolução desses problemas. E eu penso que ele está muito distante. Nós estamos a privilegiar que haja um saldo positivo no orçamento, mas o que verificamos é que depois temos um saldo negativo na forma como são prestados os serviços públicos às populações e, neste caso, numa área tão sensível como é a área da saúde, que no caso concreto da nossa região tem, digamos assim, dificuldades acrescidas, desde logo porque estamos com uma população que é uma população mais envelhecida do que no resto do país, e depois também por outro facto objetivo e concreto, nós estamos num território vasto, o Alentejo é um terço do território nacional, existe uma maior dispersão e é evidente que isso também traz mais dificuldades no acesso. José Velez, a falta de profissionais de saúde é um ponto-chave para a nossa região, que devia estar contemplada neste orçamento. O que é que pensa sobre o assunto? Ora, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Foi com todo o prazer que aceitei, conjuntamente aqui com os meus colegas. Nós também já temos algum hábito de confraternizar no bom sentido, sobre aspectos que dizem respeito à nossa sociedade, quer seja a nível local, quer seja a nível regional ou nacional. Queria também cumprimentar todos os ouvintes que vão fazer o sacrifício, repito, no bom sentido, de nos ouvir, e espero que não fiquem demasiado insatisfeitos. Quanto à pergunta que me fez e ao Serviço Nacional de Saúde, ora bem, começo aqui por dizer, e acho que é importante que se refira, que felizmente que nós temos um Serviço Nacional de Saúde e felizmente que ele, apesar de tudo, ainda funciona. Agora, tem havido e viu-se, passo-se o pleonasmo, quando foi a pandemia, muitas das lacunas, mas também a importância que o Serviço Nacional de Saúde tem. Penso que é uma das estruturas mais importantes e mais básicas, digamos assim, para o nosso desenvolvimento é a saúde, bem como serão outros, como a educação, enfim. Mas a saúde, falando da saúde,
queria então referir, e acho que esta é a minha opinião, não desdizendo nada do que o meu colega Zé Maria Pós de Mina aqui referiu, que é verdade. Portanto, o investimento da saúde nunca é demais, mas nós também temos que ver, a nível do país, como é que é feito esse investimento, da maneira que ele é feito, e não é só, ou não são só, as carências, digamos, dos médicos. E eu ontem tive o privilégio de ouvir 2 médicos, entre eles o Raul Machado de Vaz, do Porto, e agora não me lembro o outro, o Júlio Machado de Vaz, e outro médico que estava com ele, que faz um programa todas as quartas-feiras, que quando vem de Évora normalmente apanha esse programa, e ele fala e refere com toda a propriedade que a situação no norte do país é completamente diferente da que é no no centro-sul do país, particularmente Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. E isto tem a ver não só com a carência de profissionais de saúde, que é verdade que os há, mas também a organização que é necessário implementar no nosso Serviço Nacional de Saúde. Se nós corremos o risco de estar a investir cada vez mais no Serviço Nacional de Saúde e as coisas continuarem a funcionar. E todos nós já sabemos que o número de médicos ou de enfermeiros per capita em Lisboa não tem nada a ver com o que tem aqui no Alentejo. Ou as necessidades dos médicos aqui no Alentejo não têm nada a ver em Lisboa. Porque nós falamos de um território vasto, como já foi aqui dito, onde as deslocações, onde as carências, onde o envelhecimento da população é, digamos, dramático, digamos assim, e essas necessidades serão acrescidas relativamente ao que seria a média nacional. Por isso eu acho que o Serviço Nacional de Saúde é necessário investir, indiscutivelmente, é necessário priorizar o Serviço Nacional de Saúde em relação aos outros sistemas de saúde que também são importantes, desde o social ao privado, mas que devem ser complementares. Esta é a minha opinião sobre o Serviço Nacional de Saúde. Agora, há um aspecto que eu acho que é fundamental que nós ponhamos em cima da mesa, que é a organização desse Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que houve um erro que foi feito, tem sido feito muitos erros, digamos, ao longo dos anos, mas quando se estava a caminhar, de alguma forma, para prever outra organização no Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente e é insuspeito, tanto da esquerda à direita, ele é considerado um dos melhores organizadores, planificadores, digamos assim, gestores de saúde e dos sistemas de saúde, que é o Dr. Fernando Araújo. A sua demissão penso que foi completamente extemporânea. Não quer dizer que os problemas tenham sido criados por este governo, que não tem tempo para o fazer, como é óbvio, mas foram feitas algumas asneiras que agravaram uma situação que já não era mais satisfatória. José Chaparro, que respostas é que deveria contemplar o documento nesta área? Bom, em primeiro lugar, à semelhança do que fizeram os meus colegas, saudar cada um deles, agradecer o convite que me foi feito pela Rádio Planície e saudar também todos aqueles que nos ouvem. Esta questão da saúde e esta questão dos orçamentos de Estado, a mim levam-me sempre à mesma questão. Há muitos e muitos anos que, quando se elaboram orçamentos de Estado, eles não visam efetivamente o combate a um dos grandes problemas que o nosso país tem, que é o combate às assimetrias regionais. Um dos grandes problemas que o nosso país tem é efetivamente a existência de assimetrias regionais graves, em que nós temos um litoral onde a oferta em termos de saúde e as condições em termos de atendimento de saúde são completamente diferentes daquelas que existem aqui no interior. Ainda que se fale que tem tantas horas de espera em hospitais como a Amadora Sintra, Beatriz Ângelo, Santa Maria e por aí fora, não podemos esquecer que quem tem um problema de saúde aqui em Barrancos, na Amareleja, está numa situação por vezes bem mais complicada do que quem está nos grandes centros urbanos. E a solução número 1 teria que ser por aí. Encarar de uma vez por todas um orçamento de Estado como um verdadeiro instrumento estruturante, não apenas para um ano, mas para todo um conjunto de opções que têm a ver com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. E quando nós falamos em melhoria de qualidade de vida dos cidadãos, logicamente a questão da saúde tem que ser, claro, posta à frente de todas as coisas. Se nós virmos com atenção
e infelizmente o nosso país é o país das obras adiadas. Quantas vezes é que já foi anunciada a construção de um hospital em Évora, um hospital aqui, um hospital ali, o celebérrimo hospital de Todos os Santos em Lisboa, repristinando essa ideia de Dom João II, enfim. No entanto, sucedem-se os governos, passa-se o tempo e nós não encontramos efetivamente uma solução para isso. Continuamos. Aliás, esta é uma questão, quando nós falamos em questão de saúde e soluções para a saúde, nós temos um bom exemplo, por exemplo, aqui no caso da nossa vizinha Espanha. Quando falamos em saúde, e o SNS é um belíssimo exemplo disso, a saúde necessita de equipamentos para poder funcionar. Se nós vamos a Lisboa e se vamos a hospitais como o Hospital Correia Cabral, Capuchos, bom, é melhor nem sequer falar nisso, não é? As condições em que as pessoas ali estão são condições perfeitamente de terceiro mundo. Agora, tudo isto é uma questão de opção. Quando o nosso país tem opções de gastar milhões e milhões e milhões de euros na construção de estações de metro, que mais parecem autênticas galerias de arte moderna do que outra coisa, logicamente o dinheiro depois não chega para tudo. Como eu digo, isto é sempre efetivamente uma questão de opção. E a primeira coisa por onde efetivamente teria que se começar a pensar é na recuperação total daquilo que são os nossos hospitais, sobretudo, e há bocadinho José Velez dizia, e com razão, nota-se perfeitamente a divisão da linha do Mondego para cima e da linha do Mondego para baixo em termos de assistência, e por alguma coisa será. Depois, temos e continuamos a ter um problema grave, que é a questão da formação dos médicos. Porque nós estamos num país com evidentes faltas de médicos de todas as especialidades, acho que é transversal todas as especialidades, mas nós continuamos a colocar cá fora, todos os anos, um número claramente insuficiente de médicos. Ainda há pouco tempo, o Diário de Notícias trazia um estudo muito interessante sobre quantos são os médicos que se vão reformar até 2030 e quantos são aqueles que vão entrar no ativo. E o déficit vai ser evidente. Ou seja, se mal estamos agora, mal estaremos aí. Portanto, eu tenho muita dificuldade em ver apenas o problema da saúde pelo microscópio que constitui o Orçamento Geral do Estado. Para já, este Orçamento Geral do Estado, daquilo que tive a oportunidade de ver em termos de saúde, continua a ser manifestamente insuficiente para aquilo que efetivamente se quer. Porque nós não podemos afunilar a questão da saúde apenas na questão da saúde. Por exemplo, teremos que ir em primeiro lugar para a questão das escolas de enfermagem, das escolas dos técnicos que trabalham dentro dos hospitais, ligados à imagiologia, laboratório, por aí fora, que continuam a ser insuficientes. Depois, há aqui uma questão base que os sindicatos têm trazido para cima da mesa sucessivamente, que é a questão remuneratória, que é a questão das condições de trabalho. Passa-se o tempo, fazem-se sucessivas comissões de negociação entre o pessoal da saúde e os responsáveis ministeriais e não se consegue chegar a uma resolução desta mesma questão. As horas extraordinárias que são feitas, o pagamento dessas mesmas horas, enfim, é um conjunto de situações. Em princípio, o orçamento será aprovado no final deste mês. Vamos ver depois como é que na prática. Já foi. Portanto, vamos ver como é que na prática depois estas coisas se irão aplicar, porque aliás, esta é uma das áreas que eu estou mais curioso de ver o que é que resulta em termos de aplicação de verba, mas como digo, é uma questão que envolve imensos fatores e não apenas um ou dois. Acredito que curioso e apreensivo também, não é? Curioso e de alguma forma apreensivo. Estamos a falar de um aspecto que dos mais influência tem naquilo que é a qualidade de vida dos cidadãos. Um outro aspecto importante para a nossa região é a questão da ferrovia, que tanto se fala e que parece que não se chega ainda ao caminho certo. Portanto, há aqui uma importante eletrificação da linha entre Casabranca e Beja e a respectiva ligação ao aeroporto de Beja. Portanto, aquilo que nos parece é que os sucessivos governos falam nestas questões, mas que fica eventualmente por aqui. Ainda a reposição e modernização da linha entre Beja e Funcheira, com a ligação direta a Faro.
Isto seria excelente para potenciar a atividade económica da nossa região. José Maria Pós de Mina, qual é que é o seu ponto de vista? Bem, nós estamos num local que é simbólico do ponto de vista da ferrovia. Estamos aqui no limite do que era o ramal de Moura, que foi encerrado em 31 de dezembro de 1989, e que foram desenvolvidas diligências e iniciativas no sentido de reverter a situação, o que nunca se conseguiu. E eu estou a falar nisto, não estou a colocar na ordem do dia, isso poderá ser colocado mais tarde, por todas as circunstâncias, a necessidade de reativar o ramal de Moura. Essa questão não me parece que esteja na ordem do dia, embora não seja de excluir no futuro. Mas para dizer que neste momento Beja tem um ramal. Portanto, aquilo que existe hoje da ligação entre Casa Branca e Beja não é mais do que um ramal, né? E o ramal de Beja, mantendo-se como está, tal como aconteceu com o ramal de Moura, portanto, pode correr o risco é uma extensão, de poder desaparecer. Para poder cumprir aquilo que é o seu papel importante, ele tem que ser potenciado. E o referiu e bem, falou de duas coisas que, do meu ponto de vista, são complementares. É necessário avançar decididamente com a questão da eletrificação e modernização da via entre Casa Branca e Beja, que permita ligações diretas de comboio entre Beja e Lisboa e, naturalmente, fazendo as necessárias concordâncias e também a ligação com o aeroporto de Beja, tal como é indispensável, portanto, a ligação entre Beja e Funcheira, numa primeira fase retomando, portanto, as ligações e depois também com a própria eletrificação e modernização para que Beja possa ser um ponto de charneira, até com ligação ao aeroporto, com ligação a Faro, com ligação a Évora, e quem sabe que isso há no futuro, porque há projetos nesse sentido com as vias de alta velocidade, mas isso é um sonhar pouco, que possa haver aquela triangulação, Lisboa, Évora, Beja, Faro, e que depois possa permitir uma ligação, portanto, à Espanha. Agora é preciso concretizar, né? E o que nós verificamos é que, portanto, há dificuldades na sua concretização. Sabemos que há uma nota positiva, no sentido que o Portugal 2030, no âmbito dos fundos comunitários, portanto, tem uma verba definida para alocar a eletrificação da via entre Casa Branca e Beja. Está previsto que até dezembro, portanto, se abra o concurso. Depois as infraestruturas de Portugal terá que fazer todas as diligências para concretizar. De facto, é preciso que isso aconteça. É preciso programar as outras ligações e depois também é preciso, que é uma coisa muito importante, que tem que ser colocado em todos os aspectos, que é ter oferta, substituir os equipamentos. Hoje, portanto, viaja-se com composições portanto, com dificuldades, que são muito antigas, portanto, também tem faltado um trabalho, portanto, digamos assim, de renovação daquilo que é o material que é utilizado. Agora, é preciso depois ter oferta de serviço. É como a questão do que falávamos há pouco na saúde, né? Nós até podem avançar, e esperemos que sim, com a segunda fase do Hospital de Beja, com a sua ampliação. Mas depois a seguir, não houver, portanto, técnicos e médicos para lhe dar expressão, não faz muito sentido, né? Portanto, eu penso que há muito a fazer na área da ferrovia e também penso que esta questão da ferrovia, e depois se calhar falaremos se calhar também disso mais adiante, tem que ser analisado também numa perspectiva intermodal. Portanto, ou seja, quando a gente fala aqui da ligação entre a ferrovia e o aeroporto, estamos a falar da ligação entre o transporte ferroviário e o transporte aéreo, né? Que depois também tem que ser articulado, portanto, com o transporte rodoviário. E também com outro elemento que eu gostaria de acrescentar, e para terminar já esta reflexão, que é o seguinte, quer dizer, nós temos que olhar para esta questão da mobilidade, porque é sobretudo de mobilidade que estamos a falar, e desta questão da ferrovia, não da perspectiva estática, que foi isso que levou, por exemplo, até erradamente, porque os dados até eram diferentes, que levou ao encerramento do ramal de Moura, porque na altura até havia, portanto, até havia movimento, né? É evidente que se nós perdemos população, se somos cada vez menos,
podemos dizer que cada vez justificaria menos que tivéssemos transporte. Agora, nós precisamos do transporte não só para aqueles que cá estão, que têm direito a ter acesso a uma mobilidade em condições, como precisamos ter, portanto, vias ferroviárias, rodoviárias e aéreas, que nos permitam alavancar o desenvolvimento e atrair investimento e fixar a população. Portanto, temos que olhar isto não numa perspectiva imobilista, mas numa perspectiva de que nós temos que sempre apostar no futuro. Com uma questão que é importante a nível da ferrovia, que é o problema que a ferrovia tem a vantagem, e com a questão da eletrificação, naturalmente dá isso um importante contributo, portanto, nós contribuímos para aquilo que é a importância da transição energética e a salvaguarda das questões ambientais, que o transporte ferroviário está em muito melhores condições de dar resposta do que outras formas de transporte. E que respostas são essas, José Velez, na sua opinião, nesta área da mobilidade que se fala hoje tanto? Nesta área da mobilidade, e como já aqui foi referido e bem pelo José Maria Pós de Mena, o comboio, digamos, ao contrário do que se pensou aqui há 20, 25, 30 anos, é com certeza um dos meios de transporte do futuro, e do presente e do futuro. E nós deixámos de ficar para trás inexplicavelmente. Nós avançámos muito nas estradas e nas autoestradas, não quer dizer que não tivéssemos falta, algumas delas em excesso, não vale a pena nós agora estarmos aqui a falar nisso, mas deixámos de ficar para trás a ferrovia. E a ferrovia tem todas as vantagens, digamos, a nível económico, a nível ambiental, como já aqui foi referido, e a nível de tempo que se ganha no transporte ferroviário, inclusivamente. O transporte ferroviário, falando de pessoas, pode perfeitamente substituir grande parte dos aviões, como já acontece em muitos países da Europa. E como acontece no Japão, enfim, já para não falar noutras partes do mundo. E, como se disse aqui, a questão da eletrificação da linha em Beja e a ligação ao aeroporto de Beja vai também, de alguma forma, viabilizar e desenvolver o futuro aeroporto de Beja, que é essencial. Mas mais, nós podemos ir um bocadinho mais além. A ligação, não só podemos, como devemos e temos que ir. A ligação, o ramal, digamos, da Funcheira, a ligação, digamos, ao Algarve, é fundamental, não só para Beja, mas é fundamental para o aeroporto de Faro. É fundamental para o próprio Algarve. E é esse um aspecto que muitas das vezes nós empurramos com a barriga, dizemos que sim senhor, todos os governos desde os anos 80 foram empurrando com a barriga a ferrovia e agora estamos numa situação em que ela é cada vez mais essencial, tanto a nível de transporte de pessoas como a nível de mercadorias. Quer seja diretamente, e reparem, nós somos dos países da Europa com o maior número de transporte rodoviário proporcionalmente aos outros países. Quando o transporte rodoviário é mais caro, é mais lento e é mais poluente. Não se justifica. Muitos dos países, e nós às vezes vamos ao norte da Europa e falamos, nós temos mais autoestradas do que, por exemplo, a Irlanda, ou temos mais autoestradas do que uma série de países, ou temos melhores autoestradas. Temos. Mas eles têm muito melhor ferrovia. E, nesse caso, ganham muito mais, tanto a nível económico, desenvolvimento, como a nível ambiental. E estas são as vias que nós temos que ter. Não é só pensarmos a curto prazo, não é sá pensarmos diretamente aqui, mas também em tudo o que envolve a ferrovia. Eu penso que a ferrovia é, na minha opinião, o transporte futuro. E, na minha opinião também, tanto o aeroporto de Beja como o aeroporto de Faro e até o de Lisboa, até ser construído o aeroporto de Lisboa, vamos ver quantos anos é que vai demorar, a ferrovia pode ser uma solução, pelo menos mitigadora, dos problemas que aí vêm. Pode ser realmente esse eixo. José Chaparro, estamos realmente aqui num sítio histórico, no antigo edifício da estação. Qual foi a evolução que o Conselho teve nestes últimos anos relativamente a esta questão da ferrovia? Fala-se, mas depois não se avança. Repare, nós podemos fazer de facto até um estudo que está de facto por ser feito do impacto negativo que a extinção do ramal de Moura teve sobre as populações do nosso concelho. Não apenas no transporte de pessoas. É preciso não esquecer que o transporte de mercadorias que se fazia ao longo de todo este ramal tinha uma tonelagem considerável, era importante, e tudo isso se extinguiu. Ao longo dos anos, depois, todos os autarcas, até um determinado momento, tentaram reverter essa mesma situação,
As entidades responsáveis sempre se defenderam dizendo e argumentando com a questão da viabilidade financeira da exploração da mesma. O grande problema que houve aqui foi o problema claro naquilo que eu já dizia também há bocadinho. Um desinvestimento claro e sério no interior, sobretudo em concelhos como o nosso. Efetivamente, a manutenção de um ramal como o de Moura era um ramal fundamental, sobretudo quando nós agora falamos muito nestes últimos anos da questão, por exemplo, do turismo. Esta questão do turismo seria, sem margem para dúvidas, uma das viabilidades grandes que o ramal de Moura teria. Pois, logicamente, agora, com certeza que isso será bastante mais difícil e bastante mais complicado. Mas, sobretudo, o que eu gosto de afirmar sempre nestas questões, já se abordaram aqui uma série de tópicos muito importantes. Não há, e há bocadinho o Zé Maria dizia uma coisa importante, o Alentejo ocupa o espaço enorme que ocupa no todo do mapa do nosso país. Pois bem, não há de facto nenhuma província do nosso país que tenha umas condições de acessibilidade e de circulação piores que as nossas. E todos quantos nos ouvem lá em casa a esta hora sabem aquilo que eu quero dizer, qual é o tormento que se passa fazer uma viagem entre Beja e Évora, que são duas capitais de distrito, Portel, São Mansos e depois Beja e depois Évora. Todos os dias. Pois. E vamos lá ver, estamos a falar na ligação entre duas capitais de distrito. Ora, se nós sairmos daqui e vamos para o norte, já para não falar na célebre zona de Lisboa, onde os IPs e as autoestradas batem de cabeça umas nas outras, aqui a ligação entre duas capitais de distritos está conforme está. Uma estrada que não tem condições rigorosamente nenhumas para nada. Pior é que, de facto, ali está uma das linhas transversais que dará acesso ao tão importante aeroporto de Beja. Agora, tudo isto vem do seguimento daquilo que nós falámos aqui logo no início. Há mais de 20 ou 30... Aliás, deixe-me dizer uma coisa. Se calhar todo este processo começou até ainda logo no período dos romanos. Ou seja, o claríssimo desinvestimento no interior. E esse é o problema com que nós nos continuamos a bater aqui quando falamos em matéria de transporte e de infraestruturas de transporte. Porque não há, efetivamente, uma política de combate às assimetrias regionais que contemple uma vertente tão importante como é a circulação de pessoas, de mercadorias e de bens por aí fora. Ou seja, para Moura era de uma vitalidade extraordinária que se pudesse voltar novamente a ter o ramal de Moura em funcionamento, algo que eu sinceramente já não acredito que seja possível, não acredito que haja viabilidade, aliás, não acredito que haja vontade para o fazer, sobretudo esse é o ponto de vista, porque eu estive há bem pouco tempo no norte de Portugal e estive a fazer o percurso em duas linhas de caminho de ferro que tinham sido abandonadas há mais de 20 anos. E que agora foram recuperadas, não é? E recuperadas para quê? Para a área turística, por exemplo, e estão a funcionar, e não servem apenas para a área turística, servem logicamente para usufruto daquelas populações que estão ali. Portanto, ali houve vontade e ali fez-se. Aqui, pois, efetivamente morreu. Agora, aqui onde estamos, Moura, de facto, necessitávamos que toda a política... Vamos lá ver uma coisa. O nosso país, nos últimos 20 ou 30 anos, careceu de uma política de infraestruturas de transporte minimamente coerente. O que não deixa de ser, em meu entender, algo curioso, porque não faltou apoio da própria União Europeia em programas específicos para isso, e que no nosso país passaram rigorosamente ao lado. A questão da ferrovia é uma questão vital, que para o Concelho de Moura, eu ouvi ontem à noite e fiquei estupefacto com algumas declarações de alguns responsáveis dos ministérios ligados às infraestruturas. Fiquei a saber que a questão da ferrovia e a questão da autoestrada, enfim, logo se vê se irão avançar ou não, o que significa que o mais certo é não podermos fazer conta com isso e mais uma vez nós vamos ficar para trás. E isto são tudo coisas contrárias ao desenvolvimento. Quando nós falamos em ferrovia, estamos a falar em desenvolvimento de uma região, seja ela de que forma for. Nós precisávamos, mas há quantas décadas é que se fala de uma ligação entre o Porto de Sines, que atravesse todo o Alentejo e cujo destino seja Espanha? Há quantas décadas é que nós falamos
na necessidade da ligação entre o Algarve, o Alentejo, Lisboa e depois Espanha. Há décadas e décadas que isto se sabe. A concretização é que nunca acontece. Quem sofre com isso, logicamente, as populações do interior e concelhos como o nosso, que cada vez, quando nós nos lamentamos que cada vez os jovens partem mais do nosso concelho, não temos capacidade para fixar investimento, não temos capacidade para fixar população jovem, logicamente que não podemos ter, porque as condições que são dadas são condições que se veem efetivamente em situações destas, que, como é lógico, não aparecem. Essa é uma bandeira importante que não se concretiza. O nosso tempo está a passar e é importante, eu acho, na minha opinião... O comboio está a passar. E o comboio está a passar. Mas é por outro já lado, passou, já passou. A questão da educação. Se me permitisse, sobre a questão da rodovia, só para... Há bocado falámos sobre a ferrovia, a questão da rodovia, só queria acrescentar um aspecto que é o seguinte... Nós, em 2000, há um plano, que é o Plano Rodoviário 2000, portanto, que define um conjunto de vias, os itinerários principais, complementares e por aí fora, né? E nós, na nossa região, portanto, temos o IP2, portanto, que liga, digamos assim, de norte a sul, e teríamos o IP8, portanto, que ligaria do litoral para o interior, né? O IP2 tem troços, qualificados, mas em algumas até tem classificação de IP, mas em rigor não é IP. Portanto, e o IP8 foi substituído por aquela, desculpem a expressão, aquela coisa chamada A26, que eu costumo dizer que tem o maior ramal de acesso à autoestrada, que é aquela ligação antes de Figueira de Cavaleiros até a A2, né? E nós precisávamos, de facto, ter eu não sou defensor de autoestradas, sou defensor dos IPs com 4 vias, porque acho que a lógica deve ser diferente. E não querendo copiar coisas dos outros, dou muito o exemplo que Espanha acho que fez muito bem, que foi, portanto, fazer vias, 4 vias, ancoradas e ligadas com as povoações, né? E que permitissem, portanto, o desenvolvimento. O que é que nós temos? Nós temos uma autoestrada no Alentejo, de facto temos o A2, mas a A2 não foi concebida para servir o Alentejo. A A2 foi concebida para ligar Lisboa ao Algarve. Foi esse o objetivo, portanto, o seu próprio traçado. Temos outra autoestrada, Débora. E a Débora é a mesma coisa, portanto, a A6 é para ligar Lisboa à Espanha. Portanto. E nós, de facto, precisávamos que o IP8, por exemplo, aquilo que vai ser feito agora no IP8, sendo positivo que haja uma variante a Berinjela e a Figueira de Cavaleiros, do meu ponto de vista, pode ser o fim do sonho do IP8 como nós devíamos ter, que é fazer uma qualificação da estrada e não é a A26, mas é fazer o prolongamento até ficar de uma forma faseada. O que é que estamos a fazer? Estamos a fazer aquilo que é a qualificação. Ora, fazer qualificação, fazer quase que a conservação. Aquilo que está a se fazer aqui no Concelho de Moura, e não uma ampliação, que é importante, portanto, nós estamos a fazer conservação, mas essa conservação devia ser um ato cotidiano, devia ser o normal. O que nós precisamos é da qualificação das nossas estradas. Eu sempre fui defensor de que o IP2 deve ser concretizado, o IP8 também deve ser, e o Concelho de Moura tem aqui um problema que fica de fora disso tudo. E eu desde sempre defendi que devia ser criado um IC3, um IC, até chegou a ter um número, depois desapareceu esse número da circulação, que fizesse uma diagonal entre o IP2 a partir de Portel e ligando ao IP8 a partir de Ficalho. Portanto, uma via que passasse pelo Portel, Alqueva, pelo coramento da barragem, passasse na Moura, Sobral, Ficalho, para que a gente possa também ter aqui uma ligação. Sendo que esse IC comportaria uma coisa que é muito necessária para Moura, portanto, que é a própria variante da responsabilidade das infraestruturas de Portugal, que estava prevista no PDM desde a versão inicial do PDM, que tinha o traçado definido e que ligava à Estrada Nacional 255, que vem de Serpapias, depois à estrada que vai para a Póvoa até à Ponte do Ardil, até se chegou na altura a falar na hipótese, que era uma questão também que se impunha, que era, portanto, o alargamento da Ponte do Ardil, né? Aquilo que estamos a fazer agora são maquilhagens, né? Pronto, melhora um bocadinho, mas devia ser muito mais. Tal como era importante avançar em termos práticos, e
sei que seguramente vão aparecer propostas nesse sentido em sede de especialidade do Orçamento de Estado, já foram entregues 1.200 propostas, né? E dentre essas sei que vão aparecer propostas para a qualificação da estrada entre Vidigueira de Moura, para a qualificação da mesma estrada entre a Amarleja e Barrancos, portanto, no sentido da sua qualificação, porque isso é fundamental, porque a gente até estou de acordo com a ideia da ferrovia como um instrumento bom, mas é impensável, portanto, fazer uma disseminação da ferrovia, embora a questão da ferrovia e mesmo a questão do ramal de Moura devesse ser estudada na perspectiva de uma articulação com uma outra filosofia, ou que é a filosofia do ponto de vista turístico, ou que é a filosofia do modo suave, portanto, através que é o modelo que é utilizado nos chamados metros de superfície, né? Portanto, que é uma forma muito mais ligeira, que exige uma infraestrutura muito mais ligeira e que exigiria também, do ponto de vista de que é um obstáculo que a gente tem, que é o atravessamento do Guadiana, portanto, uma solução mais ligeira do ponto de vista do investimento. Desculpe lá ter não, feito fez bem. Quem sabe no futuro, não é? Ter feito esta viagem em relação à questão da educação, não é? É sempre importante nós termos estas opiniões. Eu gostava também de ter uma opinião vossa em relação à questão da educação. E posso começar aqui pelo professor José Chaparro, que está muito ligado a esta questão também da educação, esta questão dos professores. É preciso, de alguma forma, mudar aqui este modelo educacional, José Chaparro? Eu digo que a escola pública, neste momento, está diante do seu maior desafio. A escola pública está a chegar a um ponto em que ou efetivamente se tomam medidas concretas que permitem corrigir uma série de coisas que não têm corrido rigorosamente nada bem nos últimos anos, ou então a escola pública cada vez estará mais ameaçada com todo o tipo de ameaças. Neste momento, e particularizando em relação ao caso do próprio Orçamento Geral do Estado, amanhã, por exemplo, está marcada uma greve. Uma greve que, sobretudo, tem a ver não apenas com o pessoal docente, mas também com o pessoal não docente. Estão em causa uma série de coisas, não são apenas questões de matéria salarial, mas são questões também da própria carreira. Há toda uma questão que tem a ver, por exemplo, com o Estatuto da Carreira Docente. É preciso não esquecer que este Estatuto de Carreira Docente tem décadas. É um Estatuto de Carreira Docente no qual os professores já não se revêem. E quando nós ouvimos as notícias, a questão mais alarmante é precisamente a da falta de professores. Ora, a questão da falta de professores é uma questão premente e é uma questão alarmante e que deve ser, neste momento, a nível da nossa sociedade, uma daquelas que causa maior preocupação. Porque nós estamos a falar de uma matéria absolutamente imprescindível, incontornável, que é o ensino e que é a escola. Ora, agora, a questão que se pôs é o seguinte: nos últimos 15 ou 20 anos tem claramente havido um desinvestimento total na área da educação. E eu não falo apenas em questões de matéria salarial, em questões de garantia para... Repare, todos nós estivemos congelados, quem trabalha na função pública de tantos anos, não foram só os professores. Estas reivindicações não remetem apenas para o campo dos professores. Mas, no campo dos professores, nestes últimos anos, efetivamente, cada vez mais as tarefas burocráticas, aquilo que é pedido a qualquer docente fora da sua atividade normal, acaba por não ter qualquer tipo de compensação, bem pelo contrário. E hoje em dia, quando nós agora, por exemplo, e ainda há poucos dias a Universidade de Évora publicou um estudo bastante interessante sobre, por exemplo, quantos licenciados de História poderão sair nos próximos 7, 8, 10 anos no máximo, em relação àqueles que se pensa que se irão reformar aqui nesta zona do Alto e do Baixo Alentejo até à região de Porto Alegre. E repare, para a área de História, que era aquela onde os professores abundavam, estamos a prever que por volta de 2030 haja déficit de professores. Porquê? Porque, efetivamente, a profissão de ser professor deixou de ser algo que interessasse os nossos jovens, que cativasse os nossos jovens. Depois, efetivamente, há toda uma questão que passa por outros assuntos, que logicamente demoraria horas nós aqui
a falarmos, que tem a ver, nós aqui não nos podemos queixar muito disso, mas outros meus colegas, logicamente, podem se queixar das condições de ensino das escolas em questão, e depois, enfim, da própria condição, dos próprios programas que nós hoje em dia acionamos, aquilo que é a forma como é feita a avaliação, ou seja, tudo dentro do nosso edifício da educação tem que ser efetivamente repensado. E porquê? Porque, como digo, a escola pública, nós fazíamos aqui uma abordagem paralela a isto quando falámos do Serviço Nacional de Saúde. A escola pública, ao longo de todos estes anos, do 25 de Abril para cá, tem provado a sua qualidade, tem provado que é efetivamente algo em que a democracia portuguesa pode confiar para a formação dos seus jovens e dos seus cidadãos. Neste momento, esta escola pública, conforme as coisas têm estado nestes últimos anos, está nitidamente ameaçada, sobretudo na sua qualidade. E porquê? Porque nós corremos o risco de, daqui a poucos anos, nós não termos na nossa escola pública os professores que como eu e como muitas gerações, tivemos a oportunidade de ter uma oferta formativa, um conjunto formativo que nos permitiu ser aquilo que somos. Hoje em dia é tudo isso que está em risco para a escola. Vamos ver qual será a evolução. Está a haver evoluções no sentido positivo, mas cá está. E como eu dizia inicialmente, não podemos falar, quando falamos em escola, apenas na questão dos professores. Há muitas outras questões que estão ligadas a esta escola pública, questões sociais. Uma escola pública como, por exemplo, a de Moura, numa zona economicamente deprimida, em que os jovens são oriundos de famílias problemáticas, até a nível económico e financeiro, tudo isso são condicionantes muito importantes que continuamos a não encontrar respostas, por exemplo, a nível do Orçamento Geral do Estado, porque uma coisa é nós termos um aluno que, enfim, daqui do nosso concelho, com todas as condicionantes que muitas vezes têm, e outras coisas completamente são alunos de outras zonas do nosso país em que as condições são completamente diferentes, e nós continuamos a ter uma escola pública em que, por exemplo, nós aqui, quando queremos fazer uma visita de estudo com os nossos alunos, é sempre uma carga de trabalhos sair daqui para Lisboa, para ir visitar um museu, para ir a um teatro ou uma coisa qualquer, porque temos de nos juntar sempre o professor de História com o professor de Geografia e o professor de Português e de Inglês, porque só temos direito a uma visita, não é? Porque não há dinheiro para mais, e não há dinheiro para mais. Efetivamente assim é. E, portanto, tudo isto é uma limitação muito grande. E quando eu falo em ensino-aprendizagem, o ensino-aprendizagem não se faz só dentro de uma sala de aulas. E está aqui em causa realmente o futuro destas novas gerações. Concorda, José Velez, com isto? Inteiramente. Vamos lá ver. Há bocado nós falávamos da questão do Serviço Nacional de Saúde e dos profissionais de saúde. Mas os profissionais de saúde têm que estudar, não é? Têm que andar na escola. E se não tiveram uma preparação básica boa, é evidente, ou secundária boa, ou depois universitária, nunca serão bons profissionais. E é fundamental, é a base, digamos, de qualquer sociedade, é a educação. E neste caso nós, há muitos anos que desinvestimos na educação. Quer dizer, o desinvestir é no ponto de vista de não haver estratégias, e o desinvestimento vai até de começar-se a um governo, independentemente da cor política, há uma estratégia que ele começa, a seguir esse governo vem outra cor política e tudo o que se fez anteriormente praticamente vai água abaixo, começa-se outra estratégia. É evidente que estes são aspectos muito, muito nocivos, digamos, para a nossa sociedade, e urge, digamos, que a carreira docente, o professor, seja aliciante. Ela é aliciante no ponto de vista, digamos, de ensinar. Eu gosto muito de ensinar também. Sim. Professor, tudo bem. Mas hoje em dia o professor já não é propriamente só um professor. Aquilo que dizia o Zé Chaparro, e com razão, toda a carga burocrática, toda a pressão que se põe nos professores e na carga horária, cada vez mais, porque há falta de funcionários, há falta de professores, e então os professores deixam de ser professores em si e passam a ser uma série de coisas. E depois a parte, é evidente, financeira e da progressão na carreira é outro aspecto que também não alicia, digamos, os professores. Mas há uma coisa que nós temos que referir aqui, e eu tenho essa experiência não diretamente, mas também a nível familiar, em que os nossos miúdos formados pela escola pública, quando vão lá para fora, dão cartas
e bem pelo contrário, não envergonham ninguém, bem pelo contrário. Tenho o exemplo do meu filho, tenho o exemplo do meu sobrinho, tenho o exemplo de filhos de amigos meus, em que sempre que vão lá para fora não têm qualquer problema em ficar lá, serem bem vistos e atingirem até lugares de topo, digamos, nas empresas que vão trabalhar. Significa isto que o nosso ensino, os nossos professores, de facto, são bons. Agora, nós corremos o risco, daqui por meia dúzia de anos, não termos professores, não termos capacidade de dar resposta para a formação que é necessária. E se nós nos queixamos de que parte dos nossos, embora tenha sido um bocadinho desmistificado agora com os últimos estudos que foi feito, de facto, se nós nos queixamos de que alguns dos nossos melhores miúdos, entre aspas, saiam lá para fora à procura de melhores condições, de melhores ordenados e de melhor futuro, com este problema que se põe a nível da educação, isto vai se agravar muitíssimo, não é? Então, corremos o risco, daqui por meia dúzia de anos, já não é só a questão dos professores, é a questão dos engenheiros, é a questão dos médicos, então vamos ter esse problema, e uma sociedade sem uma educação boa nunca será uma boa sociedade, nunca será uma sociedade evoluída, nunca será uma sociedade, digamos, amiga dos seus habitantes, amiga, digamos, do seu povo. E isso é fundamental que isso aconteça. José Maria Pós de Mina, fala-se muito hoje nesta questão da atratividade de talento, sobretudo nos jovens. Sem uma base educacional boa, isto não é possível. É evidente que não é possível, embora essa questão da competitividade tenha aí uma vertente que eu confesso que não acompanho. Mas, de facto, essa questão da educação é importante, mas antes de entrar propriamente em educação, se me permitem abrir aqui um parênteses, porque até tem que ver com a educação, tem que ver com a saúde, tem que ver com os outros setores, que era deixar aqui uma palavra de valorização pelo empenho e pela dedicação de todos os profissionais, quer sejam professores, quer sejam trabalhadores dos serviços operacionais, quer sejam outros técnicos, que, de facto, dão o melhor de si para que, num quadro de grandes dificuldades, de grandes constrangimentos, de facto, os serviços possam ser o melhor possível. É evidente que depois falta a correspondência com as políticas que são adequadas e de que são responsáveis, como é evidente, que nos têm governado. Agora, esta questão de educação, é evidente que passa por a questão de quem está a trabalhar na educação, com as devidas condições, passa pelas instalações adequadas, passa por medidas de apoio que é necessário e também passa pela própria articulação, portanto, que o setor da educação tem que ter com os outros aspectos da nossa vida e os outros aspectos da política pública, né? É evidente que nós falámos aqui de educação, falámos aqui de saúde, falámos de questões de mobilidade, entramos, digamos assim, no ponto de vista das políticas setoriais, mas nós também ganhamos com as políticas públicas têm que ser muito mais abrangentes, tem que ter uma perspectiva integrada. Quer dizer, a gente quer educação, mas quer educação para quê? Qual é o nosso modelo de desenvolvimento? Para onde é que a gente quer levar o país? E quando eu há pouco falava na questão da competitividade, é evidente que cada um de nós deve fazer tudo o que tiver ao seu alcance para ser o melhor possível. Mas aqui os princípios do companheirismo, da solidariedade, da entreajuda, também têm que ser transmitidas às novas gerações. Senão o ser humano que estamos a criar, que estamos a educar, é um ser humano que depois quer, digamos assim, cada um se afaste por si próprio e não interessa o que vem atrás. E nós temos que ter esta perspectiva humanista, solidária, de entreajuda. E depois há aqui caminhos, deixar aqui também uma nota sobre isso, de que tem sido a política com influência e que também é a nível da educação. Portanto, eu sou extremamente crítico do processo que eu chamo de transferência de encargos, que passou responsabilidades para as câmaras municipais em matéria de educação, que transforma, portanto, digamos assim, as câmaras quase que intendentes daquilo que é os serviços das escolas, se eles próprios terem capacidade de decisão sobre determinadas matérias, tem que se resolver o problema porque a funcionária entrou de baixa,
é o problema do prego, porque o armário caiu, coisas dessas que eu acho que não... Essa questão estavam, naturalmente, tendo que dar as devidas condições às escolas, essa questão da responsabilidade do acesso à educação, uma responsabilidade de uma política transversal que devia ser assumida pelo Ministério da Educação e não passar essas, ainda por cima, sem, e nós temos, no caso, os números que têm sido transmitidos relativamente ao Conselho de Moura, até agora têm sido claros sobre isto, com insuficiência dos recursos que são transmitidos, pois com um problema que é, se quer fazer educação, e é bom fazer-se a educação e assumir-se essa nova responsabilidade com a competência devida e da forma mais elevada possível, os recursos são escassos, estamos a pôr, como costuma dizer, linhas de uma casa que vamos ter que tirar de outras áreas, portanto, que ficam desguarnecidas e que eram importantes também desenvolver. Agora, a educação, portanto, é importante, de facto, a forma de organização, e depois podemos ter visões diferentes sobre até a própria forma de organização do aparelho escolar, etc, mas, de facto, a educação tem que ser um aspecto importante, e ao fim e ao cabo todos nós também temos aqui um dever e uma responsabilidade, quer seja como pais, como avós, como familiares, como, digamos assim, interventores do ponto de vista cívico ou político, de contribuir também para que a educação seja melhorada. Já agora só complementar, não é que eu seja tão contra, digamos assim, o poder local ficar com a responsabilidade da educação. Tem que haver limites. As próprias escolas têm que ter o tipo de organização e de autonomia, digamos assim, e o poder central não se pode desligar da educação nem das escolas. É impossível, sobretudo da parte pedagógica e da parte do centro, senão criamos o risco de ter municípios que não têm capacidade para determinado tipo de desenvolvimento e determinado tipo de trabalhos, e outros que têm essas e muito mais, se calhar às vezes mais do que o Ministério. Portanto, tem que haver aqui um princípio de solidariedade e tem que haver aqui uma regulação e uma homogeneização, no bom sentido, digamos, do que é a educação. Agora, também há a questão financeira, que é fundamental, em que nós encostamos sempre, quanto é que fazemos umas contas quase de mercearia, gastámos isto, então tomem lá isto para vocês. O problema é que não é assim. Muitas das vezes as contas fazem-se quando as instalações são novas, quando as coisas começam, e com o evoluir dos tempos, os custos de conservação, os custos de funcionamento vão sendo cada vez maiores, e a partir daí alguns municípios conseguem superar isso sem grandes problemas, mas há outros que não conseguem, e quem paga, é evidente, são os alunos. E daí aqui estamos nós sempre nas áreas do interior, nas áreas mais pobres, são sempre esses que vão pagar, digamos, a principal fatura. Mais para a frente, num outro programa, falaremos na questão das transferências de competências, que me parece a mim extremamente importante. O caso dos mega-agrupamentos, não é? Por um lado, o princípio pode ser bom, mas tem que ter limites. Eu não posso ter um mega-agrupamento aqui na nossa região que tenha, como era o caso de Beja, 3.500 ou 4 ou 4.000 e tal alunos. Quer dizer, não funciona. Funciona pior do que anteriormente. Agora, se tiver 1.500 ou 1.200 ou 1.800, se calhar poderá funcionar melhor do que o que funcionava anteriormente. E é este trabalho que não foi feito, nem escrutinado, digamos assim, e muitas vezes até seguindo os exemplos que nós fomos tirar os princípios genéricos ao norte da Europa, digamos aos países escandinavos, mas que eles próprios já voltaram atrás em muitas coisas, não é? E nós continuamos. E depois temos os problemas às vezes que temos nas escolas sem necessidade nenhuma. Não podemos deixar de falar nesta conversa e durante esta conversa sobre um tema que nos é muito próximo, a agricultura, nomeadamente o bloco de rega de Moura, Póvoa a Marleja. Portanto, o nosso tema é a expectativa versus a realidade, o que estava preconizado e o que foi realmente aprovado. Portanto, estava previsto inicialmente em Moura existirem uns 1.800 hectares de regadio, acabou por ser aprovado com 1.200 e estava pensado também com a inclusão de Póvoa, de São Miguel e da Marleja. Neste caso, o projeto está a ser elaborado para os 6.300 hectares. Portanto, estes dois anúncios já foram publicados em Diário da República pela EDIA. O Ministro da Agricultura garantiu, no caso de Moura, que o Bloco estaria pronto para a campanha de 2026. José Maria Pós de Mina, qual é que é a sua opinião sobre este tema?
Bem, se nós juntássemos toda a água que tem sido metida neste processo, nós tínhamos mais do que água suficiente para regar todo o Conselho de Moura, permitam-me esta brincadeira. O problema, há aqui uma nota que eu queria deixar sobre isto, até prévia, que é, há aqui, sobre este processo todo do regadio no Conselho de Moura, muitas vezes, eu penso que há aqui alguns equívocos. O primeiro, às vezes, procura-se transmitir a ideia que não há regadio no Conselho de Moura. E que esta empreitada, digamos assim, que vai começar agora, dos 1.200 hectares, seria o primeiro passo no regadio no Conselho de Moura, portanto, o que não é correto. O Conselho de Moura tem cerca de 7.000 hectares, tem 2 blocos de rega, portanto, que já abrange o Conselho de Moura. O que nós estamos a falar é de uma ampliação, não é? Quando o empreendimento de FIS Múltiplos de Alqueva foi concebido, do ponto de vista do perímetro de rega, foi pensado que não deveria haver, foi uma opção, não vamos agora discuti-la, já passou, de que não devia haver rega, digamos assim, perdoem-me a expressão, ao redor da vasilha, né? Portanto, o que é que eu chamo aqui a vasilha? É todo o plano de água que nós temos do Alqueva, né? E não devia haver blocos de rega ao montante para evitar problemas de drenagem para a Albufeira, que depois criasse outras dificuldades. Esse processo depois foi ultrapassado. Eu lembro-me de, em 2010, na altura era Ministro da Agricultura, António Serrano, que até é um alentejano, né? Ter sido lançado o desafio, portanto, da criação de um novo perímetro de rega, que seria o perímetro de rega, portanto, que envolveria Póvoa, a Marleja, portanto, Póvoa, Moura, Póvoa e a Marleja. Esse processo depois teve alguns desenvolvimentos em 2012, na altura a EDIA estava a fazer os estudos no sentido de conferir, de facto, a água que estava disponível permitiria ampliar a rega, e na altura falava-se, acho que era à volta de 45 mil hectares, portanto, e que o Conselho de Moura, portanto, seria contemplado nessa matéria. Depois, em 2015, portanto, já se inicia, portanto, o estudo de incidências ambientais para o circuito hidráulico e para o bloco de rega, sendo que a perspectiva na altura era que havia 10 mil hectares, portanto, que seria a área de ampliação, portanto, seriam 10 mil hectares. E que a parte do bloco da rega de Moura viria a substituir outros esforços que foram desenvolvidos num determinado período, que era quando esteve e foi elaborado, e depois confesso que eu não percebi porque é que isso, digamos assim, morreu ou hibernou, que era o emparcelamento rural dos Coutos de Moura, que já permitiam, portanto, um alargamento da área de rega, além dos tais 6, 7 mil hectares, que neste momento já existe, e que depois o emparcelamento rural dos Coutos de Moura acabou por não ser concretizado. E depois nós temos este processo. Eu, por acaso, tenho aqui notícias da rádio, nem sequer é do órgão de comunicação social, é da Rádio Planície, que dizia, declarações do Presidente da EDIA em 2022, que dizia que o que ia avançar era o bloco de Póvoa à Marleja, porque havia dificuldades com o bloco de Moura. E era o mais lógico, portanto, era esse que ia avançar em 2022. Depois, em 2023, a declaração já era o contrário, que era o Póvoa e a Marleja não vai avançar, portanto o que vai avançar é o bloco de Moura. E a situação com que estamos neste momento confrontados é de que foi aberto o concurso, esperemos que tenha sucesso, esperemos que se concretize para avançar portanto, o bloco de Moura e para a elaboração do projeto de Póvoa à Marleja. Mas o projeto de Póvoa à Marleja já existe. Eu participei numa reunião, numa ocasião com o Presidente da EDIA para discutir este tema, e a resposta que foi dada foi de que a alteração do bloco de Póvoa à Marleja tinha que ver com um problema da cota. Ou seja, a cota da captação estava, à cota, salvo erro, 142, e havia problemas porque não havia a garantia de que depois essa cota podia, em determinados períodos, com o problema das oscilações, ser inferiores. Mas não deixa de ser curioso que, se nós formos ver o estudo de impacto ambiental que foi feito do processo, havia 2 soluções alternativas para a captação de água, para a tomada de água na Albufeira. Uma era aquela que foi optada, que era uma galeria subterrânea, com a captação, salvo erro, à cota 142, e uma outra, que era a captação por jangada. E a captação por jangada foi abandonada porque, por causa o argumento que lá está, por causa do impacto visual e porque o custo era maior. Ora, na minha opinião, embora não sendo técnico da área, uma captação por jangada
permitiria resolver o problema da tomada de água, porque a jangada, portanto, acompanha, portanto, de uma forma mais fácil, portanto, a cota que houver. Mas tirando isso tudo, acho que são sobretudo explicações técnicas, ou diria desculpas técnicas, que serviram para justificar que um investimento que é necessário, e aqui, portanto, temos as responsabilidades, quer de governos do Partido Socialista, quer de governos do PSD e CDS, que não o concretizaram no passado, por isto não avançar. E agora eu também tenho dificuldades em entender, reconhecendo e valorizando aquilo que vai ser feito, mas o que nós estamos a falar significa 11% da área em relação àquilo que estava prometido. E representa apenas um acréscimo de 19% em relação àquilo que já existe. Agora, valorize, e é importante. Eu queria aqui deixar aqui também uma nota, que queria valorizar o contributo de todos, e aqui sublinho todos, os que se empenharam neste processo. E também queria dizer, como nota, digamos assim, negativa, que lamento que neste processo todo, nos últimos tempos, tenham surgido declarações daqui e dali, que em vez de valorizarem o conjunto da intervenção de todos, procurem afirmar a sua própria intervenção e desvalorizar a intervenção de outros. Que eu acho que esse não é o caminho, até daquilo que é a convergência e daquilo que a gente se deve fazer pela região. Portanto, até agora, na realidade, a realidade está muito longe da expectativa. Porque neste momento, na realidade, digamos que em relação à ampliação é zero. Eu, como sou uma pessoa de esperança e tenho confiança no futuro, e como costumo dizer, esta esperança é uma esperança ativa, é uma esperança que se baseia naquilo que é o meu esforço individual e coletivo onde estou inserido para lutar e batalhar para que as coisas se concretizem, que este passo dos 1.184 hectares, salvo erro, portanto, avance e que avance rapidamente o outro bloco da Póvoa e a Marleja e que a gente possa ter o bloco da Rega. Sem deixar de chamar a atenção para um outro aspecto, e peço desculpa por estar a ser um bocadinho longo com esta matéria. São os 1.200 hectares. É o que está preconizado para Moura. 1.200. 1184. 1184, mais precisamente. É exato. 1184. E não os 1.800 que eram o que estava anteriormente. E do outro eram 8.800 e agora são 6.000. Que é um outro problema que nós temos. E esta questão do adiamento do bloco de Póvoa à Marleja, apesar de eu ter dito que sou um homem de esperança e de confiança, preocupa-me muito porque nós temos um problema, e há pouco utilizei a expressão um pouco popular da vasilha. Não é? O que é que nós assistimos hoje? Foi aprovada uma tomada de decisões para a tomada de água no Pomarão. Há agora um movimento, portanto, no sentido de fazer já uma ligação entre o Alqueve e o Monte da Rocha, para se fazer também uma ligação a Santa Clara, para abranger uma parte digamos assim, do sul do Alentejo e uma parte do Algarve. Se a gente tem uma vasilha e vai tirando, chega a uma altura, a vasilha não tem água suficiente. Portanto, a mim preocupa-me que esta questão do avanço do bloco da Póvoa à Marleja possa vir a ser prejudicado mais adiante, com a argumentação depois a seguir de que, atenção, nós temos que fazer uma gestão dos recursos hídricos e os recursos hídricos começam a escassear. Portanto, devíamos ter avançado mais rapidamente. E a última questão que queria levantar sobre esta matéria, que eu acho que tem que ser colocado, e tem faltado muito este debate e esta discussão, e sem querer impor aquilo que os agricultores, os investidores devam fazer, mas a questão do modelo agrícola e do tipo de exploração e tipo tem que ser discutido. Porque, vamos lá ver, se nós vamos fazer um investimento público que é pago por todos nós, significativo nestas áreas, e já o fizemos, aliás, o Alqueva é de milhares de milhões de euros, eu penso, como há pouco o Zé Velez dizia, que o Estado não se pode demitir daquilo que é a sua função na área da educação, o Estado também em matéria de política agrícola, não digo de dizer que o agricultor deve produzir isto ou deve produzir aquilo, mas do ponto de vista da definição daquilo que é a exploração no geral, tem que ter uma palavra a dizer, porque nós estamos digamos assim, a intervir com dinheiros públicos, e esses dinheiros públicos têm que ser potenciados, e têm que ser potenciados ao serviço do desenvolvimento da nossa região e do país. José Velez, quer acrescentar algum ponto? Posso acrescentar vários, mas começo logo por dizer, infelizmente,
do perímetro de rega. Eu lembro-me, inicialmente, com a Alqueva, era o chamado perímetro de rega do Ardila. Digamos, era o que ia contemplar o nosso, sobretudo, o Conselho de Moura. Depois, o nome passou a ser, dividiu-se parte de Moura e de Póvoa à Marleja. O mais importante para o Conselho até era o de Póvoa à Marleja, por várias razões. Entre elas pela facilidade de regar e pela rentabilidade das explorações que poderiam ser regadas. Não quer dizer que o de Moura também não seja importante, que é, mas é muito mais pequeno e abrange um bocadinho dali dos cortes que não vai ser fácil implementar. Mas isso é outra questão, mais vale pouco do que nada. Agora, o mais importante era, sem dúvida, o de Póvoa à Marleja. Eu tenho que ter algum cuidado com o que digo, porque, enfim, pelas funções que desempenho, não posso alargar, mas como Presidente da Assembleia Municipal, já o disse várias vezes publicamente, e isto foi um comprometimento de 2 ministros do governo anterior, que vieram a Moura comprometer-se com, digamos, com o avanço destas obras essenciais ao nosso Conselho, e não avançaram, e as explicações que foram dadas, peço desculpa, com algum conhecimento na matéria, as explicações que foram dadas são explicações que não me convencem a mim e com certeza que não convencem muita gente. Porquê? Porque, independentemente de haver alguma razão, havia alternativas para o processo avançar e infelizmente não avançou. Eu não tenho assim grande receio da questão da água que não vai chegar, digamos para Moura, porque acho que vai chegar para o nosso Conselho. Mas também temos que estar alerta com aquilo que disse o José Maria Pós de Mira, e é verdade que, enfim, a vasilha, embora seja uma vasilha muito grande, é de facto uma vasilha muito grande, mas mesmo as coisas muito grandes também têm limites, não é? E com o que está a acontecer, com a questão das alterações climáticas, com os problemas que vai havendo, nós corremos alguns riscos. Inclusivamente, e eu digo isto, esta é a minha opinião, vincula-me apenas a mim, que é, já se defende a construção de várias pequenas barragens e albufeiras. No nosso clima, pequenas barragens e albufeiras ou são abastecidas quando não houver água por uma grande barragem, ou então não vale a pena estar a fazê-las, que é um investimento que não se justifica. Então aí será mais um acréscimo que tinham que ser ligadas à Alqueva, com certeza, que é a barragem-mãe que poderia, de alguma forma, fornecer essa água. Portanto, o regadio aqui em Moura, os tais 6 ou 7 mil hectares, que não vêm todos da Alqueva, são o regadio, a grande maioria deles de investimento dos próprios agricultores, mais estes que eram 10 mil e tal, depois passou para 9 mil e tal, e agora temos nos 7.500, andará à volta disso. Na minha opinião, poderia ser um bocadinho mais, e o mais importante é que isto se respeite o que foi dito e se respeitem os habitantes do nosso concelho. Porque, infelizmente, muitas das vezes as pressões, os lobbies e outras coisas que não vale a pena aqui referir acabam por fazer com que as necessidades e a justiça seja ultrapassada por outros valores que eu não quero acreditar que aconteçam. E fazendo fé no que disse o Ministro da Agricultura, embora os outros ministros também o tenham dito e não o cumpriram, mas fazendo fé no que disse o Ministro da Agricultura, espero que pelo menos estes 7.500 hectares, que já é pouco, e reparem, nós, tirando Mourão, nós e Reguengos somos os concelhos mais afetados pela barragem, quer positiva, quer negativamente, e não faz sentido nenhum estar-se a regar outros concelhos do Alto Alentejo, não quer dizer que não se possa fazer, e temos de ser solidários com isso, e não se fazer aqui no concelho de Moura. Acho que, no fundo, será de uma injustiça que eu nem sequer quero qualificar. Portanto, é fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho haver regadio. Outra coisa que foi dita aqui, que foi que tipo de agricultura é que nós vamos ter aqui. É evidente que nós temos que ter o equilíbrio e o bom senso entre a agricultura que podemos ter aqui, a parte ambiental, a parte financeira e agrícola e o ordenamento do território, digamos, racional. Isso é urgente que se faça. É evidente que até agora o que foi feito não obedeceu aos critérios que, se calhar, deveria ter obedecido, pelo menos alguns deles, mas ainda estamos a tempo, pelo menos, de salvaguardar alguns aspectos que é fundamental salvaguardar. E o ordenamento cultural, quando eu falo cultural, é das culturas, se é milho, se é trigo, se é oliveira, se é amendoal, nós temos que o fazer de acordo com
as capacidades de acordo com as condições edafoclimáticas e com as disponibilidades de água e, é evidente, também com o mercado. Nós não podemos estar aqui a fazer uma cultura que é muito boa. Estou-me a lembrar do tomate. Nós somos das regiões do mundo que melhores condições têm para produzir tomate, desde que haja água. O problema é que deixámos-nos ultrapassar por outros países e por outras políticas europeias, e nós que podíamos ser, não os maiores produtores, mas podíamos ser dos mais rentáveis ou rendíveis, como vocês queiram, acabámos por, neste momento, somos um pequeno produtor, entre aspas, de tomate, e vimos o preço que está o tomate num país em que a cultura do tomate poderia ter um desenvolvimento diferente. Embora o consumo de água, e o tomate é um grande consumidor de água, também tenha um bocadinho a ver. Finalmente, outra parte só sobre a questão do Pomarão. É evidente que eu aí tenho que reconhecer que não é fácil a qualquer governo conseguir levar a água ao seu moinho sem ter que dar alguma coisa. E o Guadiana não é só português. E se nós nos esticarmos um bocadinho, podemos arranjar alguns problemas muito complicados com os nossos vizinhos espanhóis, porque eles têm ainda mais falta de água do que nós. Não é? E nós sabemos que grande parte do investimento espanhol que está aí no olival e também no amendoal se deve a uma razão simples. Não é propriamente pela disponibilidade de terrenos, que eles lá também os têm. É por haver aqui água e lá não haver. Mas para isso também temos que ver aqui a questão do ordenamento cultural, que é muito importante. Quase na... Só antes de passar ao Zé Velez sobre isso, só queria deixar aqui ao Zé Chapar uma questão sobre o Primetreg, que é o estudo de impacto ambiental que foi feito e que foi concluído e que teve o título único ambiental, que é um instrumento necessário para concretizar as obras, foi emitido no dia 27 de setembro de 2018. Ou seja, nós temos, do ponto de vista legal e das normas, há 6 anos que há todas as condições para poder concretizar isto. Por acaso antes não havia, porquê? Porque não havia ainda o título único ambiental. E essa era uma das desculpas de não ter avançado. Porque eu disse, porque o estudo ambiental começou em 2015, portanto, terminou em 2000, foi emitido em 2015. Na minha opinião, desde essa altura não há nenhuma desculpa, a não ser falta de vontade, para não poder concretizar, este empreendimento, não é? Estamos na reta final do nosso programa. Gostava que deixassem, por favor, uma nota aos 46 anos da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Moura, a APPA-CDM de Moura. José Chaparro, por favor. Eu tenho pena de não ter podido também dizer aqui algumas coisas sobre a questão do Bloco de Rega, porque tinha aqui algumas questões que, a meu entender, são pertinentes. Vou tentar ser rapidíssimo nelas. De facto, foram 6 anos perdidos. Eu tenho assistido nos últimos tempos a alguma discussão sobre esta questão do Bloco de Rega e uma coisa para mim é perfeitamente clara. Eu não acredito que nenhum dos eleitos, quer que fizeram parte das câmaras da CDU, nem agora dos eleitos do PS, não fizeram tudo, mas tudo aquilo que estava ao seu alcance para concretizar a questão do Bloco de Rega. Só que, infelizmente, estas questões estão longe da nossa vontade e do nosso querer. Estas questões vêm decididas a priori, muitas vezes, de lá de cima do Governo Central, de Lisboa, do Estado, e esbarram em múltiplos obstáculos que depois, efetivamente, acabam por ir contra aquilo que seria a vontade dos autarcas, porque, logicamente, essa era claramente a que há muito tempo isto tivesse feito. É preciso não esquecer que tivemos aqui um obstáculo muito grande, a célebre rede Natura 2000, que serviu de chapéu de chuva, digamos assim, para muita coisa, que também podia ter sido ultrapassada. Mas esta questão do Bloco de Rega, a mim, levanta-me uma série de outras questões também. Por exemplo, quando há bocadinho falávamos na zona Póvoa à Marleja, 6.500 hectares vão ser cortados, uma série deles, ainda não se sabe em concreto quais serão as zonas, quais serão as áreas que vão ser cortadas, ou seja, ainda está podem ser compensadas. Sim, que vão ser ainda compensadas, mas há todo ainda um estudo que está por ser feito e que põe em causa o tal projeto de execução do circuito hidráulico Póvoa à Marleja. Tudo isso tem que ser metido aí pelo meio. Eu digo sempre que é irónico o que está a acontecer, porque eu não me esqueço
o José Maria Pós de Mina lembra-se isto muito melhor do que eu, de quantas sessões se fizeram lá embaixo no Cine Teatro de Caridade, de quantos autarcas se reuniram ali. Tu também não te esqueces disto, o quanto Moura lutou efetivamente para que a Alqueva fosse uma realidade. E eu, sem querer ultrapassar nada nem ninguém, mas acho que a nível concelhio, o Conselho de Moura, os autarcas de Moura foram daqueles que mais lutaram para que a Alqueva fosse uma realidade concretizada. E custa muito ver que, de facto, há bocadinho o Zé Velez dizia muito bem, temos de ser solidários neste aspecto. Há pouco tempo estive junto ao Alandroal e vi o que a água da Alqueva ali tem feito no Alandroal. Uma nota final para aquilo que eu não gostei de ouvir na passada semana, Pedro Salema, o responsável da EDIA, dizer que, de facto, tem que se admitir que haja uma redução da área de rega, do bloco de rega, em relação aqui ao inicialmente previsto. E porquê? Porque há uma questão que tem a ver com os custos de construção e com os custos dos equipamentos. Ou seja, quer dizer, vamos reduzir um processo que é um processo absolutamente estruturante para aquilo que é a economia do nosso Conselho, por uma questão de custos que é uma questão imediata, que é uma questão de para já. Ora, isto diz muito acerca do porquê de todo este atraso e de nós estarmos já há 6 anos vendo o tempo passar e sem aproveitar todas estas oportunidades. Em relação à pergunta que me faz agora sim, um voto muito especial de parabéns para a APPA-CDM. Eu recordo sempre, como homem da história, nunca me consigo desligar dessas coisas, o meu antigo vizinho, o Sr. Mendes, e 2 ou 3 senhoras que fizeram parte do início dos primeiros passos de há 46 anos da APPA-CDM. Estamos a falar de uma instituição que nasce há 50 anos, a ideia, não é? E onde o apoio que havia a nível institucional, a nível nacional, era escassíssimo. O apoio ao cidadão deficiente é uma realidade que começa, infelizmente, nos últimos 20 anos a ter contornos iguais àqueles que nós conhecemos. Há 20 ou 30 anos atrás era completamente diferente e dependia muitas vezes da carolice e da boa vontade de muitos outros. E eu começo precisamente por relembrar neste dia tão especial os fundadores daquela casa. Todos aqueles que fizeram o início, ainda lá embaixo, na antiga escola do Conde Ferreira, como todos estamos bem lembrados dos seus inícios. Tem desempenhado um papel fundamental e tem desempenhado um papel que eu acho que é de extremo relevo porque nunca estagnou, ou seja, naquilo que são as condições de assistência do dia-a-dia, naquilo que são as condições de expansão, naquilo que são as condições que oferecem aos utentes de estímulo de todas as potencialidades que eles podem ter. Desde a parte desportiva, desde a parte sensorial, desde a parte motora, desde a parte cognitiva, todas essas partes que são estimuladas por técnicos cada vez mais capazes e cada vez mais numerosos, e tem sido efetivamente um belíssimo exemplo para Moura. Um belíssimo exemplo para Moura naquilo que diz respeito à solidariedade, porque acho que Moura também, nós os mourenses, temos sempre tido também uma grande ligação com aquela casa e acho que todos nós também estaremos de parabéns por isso. E depois, logicamente, antes de dar os parabéns a todos os que lá trabalham, que fazem o seu dia-a-dia naquela casa, cumprimentar todos aqueles que ao longo destes anos têm passado pelas diferentes direções a acabar nesta, porque efetivamente quem ali está, não é? Está ali apenas por amor a uma causa, a nada mais. Ainda há poucos dias eu falava com o Luís Raposo sobre isso. Quem está ali a desempenhar aquelas funções está apenas a fazer o quê? A dar um exemplo de amor ao próximo. De amor ao próximo, que é aquilo mesmo que se faz ali no dia-a-dia, porque nós temos sempre que ter a noção que quem ali está dentro daquelas paredes são efetivamente cidadãos desprotegidos, que precisam efetivamente de ter à volta deles uma malha de qualidade que lhe dê o usufruto e, sobretudo, que os integre na realidade. E isso tem sido conseguido ser feito e muito bem pela APPA-CDM ao longo destes 46 anos. E por estes 46 anos de vida, sempre em crescente qualidade, aqui deixo o meu muito obrigado, sobretudo, e os meus sinceros parabéns. José Velez. Depois destas palavras, José Chaparro, acho que não deveria, já não consigo dizer muito mais. Mas acho que o papel da APPA-CDM é um papel fundamental. E todos nós nos recordamos desde, enfim, miúdos, do ponto de vista de ainda jovens, de acompanharmos o trabalho
discreto, mas extremamente eficaz e eficiente que esta instituição fez e que nos honra a todos, digamos, aqui no Conselho de Moura. E não há nenhum de nós, mais próximo ou menos próximo, nenhum de nós deixa de ter ou deixou de ter um elemento querido, ou um amigo, ou um familiar. Eu estou-me a lembrar que tive um tio paralítico e que muito necessitou dos trabalhos, por exemplo, de uma APPA-CDM. Ele estava em Évora e não havia. Atenção, estava em Évora e não havia. Portanto, o trabalho destas mulheres e destes homens, ao longo destes anos, ao longo destes 46 anos, este trabalho meritório, como diz o Chapar, de amor ao próximo, de solidariedade, de humanismo, é de enaltecer e a todos nós nos deve orgulhar. Por isso, o que eu tenho a dizer, e lembrava-me agora de uma série de pessoas, eu não queria falar em nomes, mas lembrei-me, por exemplo, de José Camacho. José Camacho, por exemplo. Enfim, entre o Sr. Mendes e tantos outros. O Sr. Fialho, também enfim, já, tantos outros. E as senhoras, a mulher de José Camacho, enfim, tantas pessoas que deram muito de si, muito da sua vida, a bem dos outros. Exatamente. A Lourdes Fachadas. Tanta gente e, de facto, todos nós temos muito que agradecer. Os meus parabéns e o bem-aja e as maiores felicidades no futuro. José Maria Pós de Mina. Bem, eu tive o privilégio de ter estado esta tarde a participar no aniversário, com o apagar das velas do bolo de aniversário, porque sou presidente da mesa da Assembleia Geral da APPA-CDM. E como é evidente, o trabalho que se faz naquela instituição, de facto, é um trabalho relevante e é um trabalho que está em dia, que acompanha aquilo que são também as novas necessidades e que muitas vezes se não consegue chegar mais longe é também por falta de meios, não é? Desde a questão do lar residencial, portanto, do CASSI, desde a questão agora, por exemplo, que é uma novidade vou-lhe dizer um nome mais popular, da residência autónoma, que permite que 5 utentes possam ter com alguma liberdade, capacidade, autonomia, portanto, também estar ali, beneficiando depois do conjunto das atividades, portanto, as próprias atividades educativas, e, como é evidente, valorizar todo o esforço das pessoas que ali trabalham, a maior parte de mulheres, num trabalho muito sensível, portanto, que exige muito. E depois também todos aqueles que, como sublinhando aquilo que já aqui foi referido, que passaram pelas direções, pelos órgãos sociais, desde o seu início, e a capacidade que tem existido, apesar de a Associação ter ali uma dificuldade, que é, portanto, os sócios, para ser sócio, portanto, daquela associação tem que se ter determinados requisitos, ou tem que ter algum familiar, portanto, que tenha uma situação que possa ser beneficiário da associação, ou em situações excepcionais, portanto, que a associação possa admitir como associados. Mas mesmo com esta dificuldade, né, não queria deixar de sublinhar o facto de os atuais 5 membros da direção não pertenceram a nenhuma direção anterior. Ou seja, e foi uma opção deliberada, quer dizer, no sentido também do rejuvenescimento, de novos contributos, e isto é importante para garantir, portanto, o futuro da associação. Neste momento está com trabalhos pesados do ponto de vista estão-se a fazer obras à volta de investimento à volta de 700 mil euros, que é financiado pelo programa Pares, para melhoria das condições do CASSI e para aumento da capacidade, portanto, do lar residencial, portanto, na perspectiva sempre de procurar dar uma resposta, sendo que a resposta que é dada, e isso de certa forma já foi aqui implícito nas intervenções anteriores, a resposta que é dada vai muito para além do Conselho de Moura. Quer dizer, é uma instituição que colabora e que participa e que, portanto, dá resposta a outras situações. De facto, é uma associação que eu acho que tenho, digamos assim, honra muito e tenho muito orgulho em colaborar e a participar na vida desta associação, porque de facto desempenha um papel importante, e um papel importante que não se restringe aos próprios muros da associação e que também faz trabalhos em articulação e em ligação com a comunidade, como é o seu papel, também tendo, como é evidente, e acho que é importante, e também queria sublinhar aquilo que também tem sido a própria forma como a população e as instituições, portanto, do Conselho de Moura olham para esta associação e como ela colabora, e que por isso merece, embora esteja a ser aqui juiz em causa própria, naturalmente que merece um voto de parabéns e votos de grande sucesso naquilo que é a sua atividade,
em linha com aquilo que fez durante estes 46 anos e em linha com todos aqueles que contribuíram para a sua criação e para o seu desenvolvimento, e que infelizmente aqueles que tiveram uma associação com 46 anos com essas características, infelizmente aqueles que a fundaram, a esmagadora maioria já não estão cá entre nós, mas têm condições e capacidade para cumprir aquilo que é o seu papel, até porque uma das grandes riquezas e uma das grandes potencialidades que o Conselho de Moura tem são as suas gentes, né? E as suas gentes organizadas e mobilizadas ainda são potencialidades mais importantes, e é nesse papel que se insere a PPA-CDM. Muito obrigada aos 3 intervenientes. Voltamos a estar juntos no próximo mês para debater novos temas. Obrigada mais uma vez. Pontos de Vista. A atualidade da região em debate.